O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Informação da Mariana Sanches, que está conosco ao vivo de Washington. Mariana, como é que foi esse encontro? O que você já conseguiu apurar? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Um dia de caos aqui nos Estados Unidos. Pois é, a gente acabou de conseguir confirmar finalmente essa informação de que o ministro, nosso chanceler do Brasil, o Mauro Vieira, se encontrou de fato hoje pela primeira vez desde a posse de Donald Trump com o secretário de Estado do país, o Marco Rubio. Esse encontro aconteceu mais cedo entre o anúncio das sanções Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, que aconteceram ali por volta de 12h15, e a assinatura da ordem executiva que impôs o tarifaço no Brasil definitivamente, né? A gente lembra que essas tarifas entrarão em vigor em 7 dias, então um pouco mais tarde aí do que o prazo previsto para 1º de agosto, mas sim entrarão em vigor, já estão assinadas aí pelo presidente Trump. Basicamente, Diego, o que a gente conseguiu apurar até agora dessa conversa foi que o ministro Mauro Vieira disse que não via motivos para a imposição das sanções financeiras Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes e que tampouco via motivos para que Brasil e Estados Unidos entrassem definitivamente numa disputa, numa guerra comercial, que era muito importante que eles dois, Marco Rubio e Mauro Vieira, abrissem um canal direto de comunicação para tentar, então, dirimir essas diferenças que estão aparecendo e, fundamentalmente, que deixassem de fora as questões políticas de uma eventual negociação comercial. O ministro Mauro Vieira repetiu que o executivo brasileiro é independente do executivo, portanto, não haveria condições sequer, mesmo que quisesse, de o presidente Lula interferir no processo judicial do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O presidente Trump tem imputado ao ex-presidente Bolsonaro o motivo primordial dessas tarifas e também da sanção Magnitsky ao Moraes. Isso tem sido repetido hoje, vários documentos aí que o Departamento de Estado liberou, que a Casa Branca liberou, citam a questão tanto de Jair Bolsonaro quanto de suposta censura a cidadãos americanos, brasileiros e americanos, né? Brasileiros também com cidadania americana, bolsonaristas radicados aqui nos Estados Unidos. Então, isso vem sendo mencionado pelo presidente Trump. Fica muito claro que a questão é bem menos comercial do que política. E até por isso mesmo, talvez, essa lista tão extensa de isenções, né? Porque desde ontem a gente já vinha acompanhando o secretário de Comércio aqui dos Estados Unidos dizendo que haveria sim uma série de isenções tarifárias a produtos que os americanos não possuem, recursos naturais ou mesmo produtos agrícolas, que aqui, por exemplo, é impossível de plantar, não se planta manga nos Estados Unidos, né? Não há abacaxi nos Estados Unidos. Então, veja, é impossível substituir por um produto americano, né? Portanto, esses materiais ficariam isentos de taxação, já dizia ontem o secretário de Comércio, Howard Lutnick. Então, hoje isso se confirmou, inclusive na ordem executiva ao Brasil, ao que tudo indica, né, preliminarmente, o impacto comercial para o PIB brasileiro, inclusive, vai ser menor. Essa era uma grande preocupação dos empresários aqui. E o que fica mesmo é um grande efeito político, né? Tanto assim que me ligou o ideólogo do movimento MAGA, né, o Make America Great Again, o Steve Bannon, muito entusiasmado com o conjunto de medidas que a gente viu serem anunciadas hoje, porque, afinal de contas, como a gente vem dizendo aqui, isso ao menos em parte, e vai ficando claro que em grande parte, isso é o resultado de uma campanha que foi feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo comentarista político Paulo Figueiredo, pelo próprio Steve Bannon, pelo ex-porta-voz do Trump, o Jason Miller, que são todos desse mesmo campo político, dessa direita populista que tem fortes conexões, que é o mundo Trump e o mundo Bolsonaro, né, Diego?
Pois é, tem aqui uma postagem do UOL nas redes sociais que mostra justamente algumas exceções a esse tarifaço. Vamos ver juntos? Café e carne são alvos de tarifaço. Petróleo e suco de laranja escapam. Veja a lista de principais produtos. O documento da Casa Branca que detalha o tarifaço mostra todos os produtos isentos. Qualquer item fora da lista vai ser taxado em 50%. Isentos estão os seguintes, Raquel: castanhas do Brasil, polpa e suco de laranja, minérios como ferro, prata, ouro e mica, derivados de carvão e petróleo, aeronaves, motores, turbinas e peças, madeira tropical, cortiça, celulose e papel especializado, bombas, ventiladores, compressores, ar-condicionado e máquinas automáticas, smartphones, equipamentos de áudio e vídeo, sensores e baterias, termômetros, instrumentos para pressão, luminárias LED, móveis metálicos e plásticos, produtos em trânsito antes da data efetiva da ordem, doações humanitárias como alimentos, roupas e medicamentos, materiais informativos, exemplos: livros, filmes, CDs e obras de arte, produtos retornados aos Estados Unidos para reparo, alteração ou processamento adicional. E tem a lista, Raquel, de produtos taxados também. Diga lá. Então, deixa eu pontuar aqui, que a Carla estava muito bem falando sobre isso, para as pessoas terem uma noção, não ficarem perdidas assim, nesse mundo de produto. O que é muito importante? O que era muito pesado para o Brasil, gente, muito importante, ia ter um impacto danado aqui e acabou escapando? Aeronaves, as aeronaves da Embraer, tanto que a Carla Araújo acabou de falar para vocês, ó, as ações da Embraer subindo 11,6%. Era muito complicado para a Embraer ficar fora do mercado americano. Suco de laranja aqui pelo interior de São Paulo, nós somos uma potência no suco de laranja. Suco de laranja também ficou de fora. E eu estou conversando aqui nesse momento com o Ibiapaba Neto, que é presidente da Citrus Brasil, que reúne os produtores de suco de laranja. E aí perguntei para ele, falei, e aí, aliviado? Como é que você escapou, né? A gente conversava com ele ontem à noite em Poder e Mercado. E aí ele está conversando, e aí ele está me explicando, olha, não foi uma concessão à indústria brasileira, foi uma concessão à indústria americana do suco. Então, essas exceções, como a Mariana também estava me explicando, na verdade, elas são muito mais um trabalho da indústria americana, que pressionou o governo Trump para tirar esses produtos, do que um lobby do governo brasileiro que estava com a porta muito fechada lá. O pessoal da indústria do suco, o Ibiapaba, está aqui me explicando, ó, 70% da importação de suco brasileiro, de suco americano, e 56% do consumo é suco brasileiro. Então, o que o Trump está fazendo ao tirar esses produtos da lista é protegendo emprego e renda nos Estados Unidos. E aqui um off que um outro economista acabou de me passar. O impacto dessa tarifa só para suco e inflação, a hora que você repassa para o consumidor americano, poderia dar aí um aumento de preço para os consumidores americanos de $1 bilhão. Então, não é que o Donald Trump está sendo bonzinho com o Brasil ou está dando uma colher de chá, não. Ele foi pressionado pelas empresas americanas porque esse protecionismo, ele acaba tendo um impacto para os consumidores americanos. E aí, ele acaba tirando esses produtos e alivia, claro, a pressão em cima do governo brasileiro. E agora os produtos taxados pelos norte-americanos, naquela postagem do UOL também tem essa lista completa. Veja aí: café, carne bovina e suína, frango, peru e ovos, milho, soja, arroz, trigo, açúcar e outros cereais, outras frutas, além da laranja, manga, abacaxi, uva, por exemplo, produtos hortícolas como vegetais, são produtos taxados. Essa é a lista. Esses aqui não escaparam, inclusive o café, né, Raquel? Chama a atenção, porque o café, ele não é produzido lá nos Estados Unidos, né? Então, eles têm a opção de comprar da Colômbia, mas eles não têm uma produção tão alta, esse produto eles vão ter que dar uma olhada. Agora, carnes, por exemplo, eles são um grande produtor, inclusive a JBS, que é uma empresa brasileira, tem uma produção imensa nos Estados Unidos. Então, o Donald Trump, ele tenta fazer esse balanço, mas essa não é uma política positiva para os americanos. Ele vai acabar gerando inflação e vai acabar comendo a renda dos consumidores americanos com essa política. Como é que isso vai repercutir, ou já está repercutindo aí, Mariana?
Pois é, a Raquel tem toda a razão no que ela diz e a gente percebe muito claramente que nas exceções o Trump tentou se proteger de uma eventual inflação, né? Tanto que já não está na lista mais o petróleo, por exemplo. O petróleo é um produto que vai ficar isento. Os Estados Unidos, o produto número um hoje nos Estados Unidos, que os Estados Unidos compram do Brasil, é o petróleo cru. E por isso mesmo, quer dizer, uma preocupação para tirar, e não só isso, né? A gente sabe também que empresas como a Shell, a ExxonMobil, a Chevron se movimentaram para acionar a Casa Branca e reclamar. Dizer, olha, não faz sentido que a gente vá pagar um preço tão alto por uma demanda política que nem necessariamente é nossa, né? Veja, é uma emergência econômica nacional para quem? A questão do Jair Bolsonaro, né? Então, até diante de um risco de judicialização maior, e a gente lembra, inclusive, que já há um processo de importadores de suco de laranja no judiciário americano, questionando justamente as tarifas contra o Brasil, diante disso, a resposta da Casa Branca foi criar uma enorme lista de exceções aí para que diminua a reclamação do PIB americano, que sim, seguramente foi fundamental para o tamanho do impacto que essa medida terá, né? Agora, de fato, o café ficou de fora. 1 em cada 3 cafés consumidos aqui nos Estados Unidos vem diretamente do Brasil. Ainda há que se ver se, de repente, a Casa Branca vai fazer um aditamento dessa lista e colocar o café por aí também. Isso ainda não está claro, Diego. É tudo muito novo e recente, mas fica claro que houve, e isso as fontes americanas aqui me disseram, que houve sim uma concertação para entregar este pacote contra o Brasil hoje, como um grande ato político também. Quer dizer, ok, vamos esvaziar de significado econômico essa ordem executiva, mas vamos fazer desse anúncio, junto com a Magnitsky e ao Moraes, um grande ato político em relação aos nossos aliados do Brasil, né?